Exatamente hoje a gente vai debater aqui no programa a autonomia do Banco Central. Prevista em lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, a independência do Banco Central tem o objetivo de blindá-lo de pressões políticas partidárias. Exatamente, Daniele. Os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, defendem a autonomia do Banco Central. Já o presidente Lula, o ministro da Fazenda e também algumas entidades sindicais discordam. Para o presidente Lula, o país terá dificuldades de crescer com a taxa básica de juros mantida em 13,75% pelo Copom nos primeiros dias deste mês. Afinal de contas, o que é a autonomia do Banco Central? Quais os prós e os contras? Quais as importâncias de um mecanismo como esse? Essas e outras questões nós vamos debater a partir de agora aqui no Audiência Pública, que traz como tema a autonomia do Banco Central. Participa também conosco o Pablo Damasceno Reis, ele que é economista e também presidente do Conselho Regional de Economia. Pablo, seja muito bem-vindo aqui ao Audiência Pública. Boa tarde para você. Boa tarde, ouvinte. Eu que agradeço a participação, falo aqui em nome também dos economistas, né? E é um tema bastante relevante para a sociedade, principalmente aí no momento de pós-eleição, né, início de governo. É extremamente importante a gente debater esse assunto para o futuro do Brasil e do nosso Estado. Pablo, o professor Eduardo aqui falou da importância para a gente, né, de ter um Banco Central autônomo, independente, mas a gente tem também alguns contras, porque ele falou citou para a gente vários prós, né, da gente ter esse Banco Central independente, mas teríamos contras também, porque tem muita gente que é contrária e que critica isso, né, essa autonomia, inclusive. Sim, é verdade. Hoje a gente está aí com a taxa em 13,75, não é isso, professor? O que, de certa forma, empaca a economia, né? Muitas das vezes o investidor, o empresário, o lado real da economia, tirando o lado monetário, acaba tendo dificuldade para ter acesso ao crédito. Não só o empresário, mas também o CPF, as pessoas têm essa dificuldade. E, de certa forma, existe essa pressão do governo federal, né, em cima do Banco Central, para que seja feita a redução desses juros imediatamente, ou o mais rápido possível, para que a economia possa deslanchar. Por outro lado, Eduardo, ouvintes, eu também vejo a percepção do Banco Central com uma visão técnica, como o professor Eduardo falou. As incertezas são muito grandes, tanto no cenário internacional quanto no cenário nacional. No cenário internacional, a gente está diante de uma guerra, né? Nesse cenário que impacta na questão da alimentação, impacta na questão do diesel, né, do combustível, na questão aí da agricultura também, com fertilizante. E quando a gente olha para o cenário interno, as políticas públicas, né, indicadas pelo governo atual, no que indica aí a quebra do teto de gastos, etc., gera uma incerteza, uma insegurança tão grande que o Banco Central não vê uma outra opção em não elevar a taxa de juros para conter a inflação, né? Mas eu gosto sempre de fazer a análise dos dois lados, mas também quando se eleva essa taxa de juros a esse patamar, a gente corre o risco até de se chegar a uma deflação. E que uma deflação, todos nós sabemos, que não é bom para a economia, né? Pode-se ter algum impacto, algo similar ao que aconteceu em 2008, que foi uma crise imobiliária, e em 2029, que foi uma crise de estoque, né? Então, a gente pode chegar em um cenário desse, caso o Banco Central não perceba o momento certo de reduzir essa taxa de juros. Pablo, eu gostaria de retomar essa nossa roda de debate com você. Queria que você falasse também para a gente do outro ponto de vista, tá? Em relação, obviamente, a essa questão da autonomia dos BCs, né, da autonomia do Banco Central. Qual que é o impacto dessa autonomia também na administração pública federal? Olha, gera com certeza segurança, né? Como eu falei ainda há pouco, o próprio professor Eduardo falou, minimiza as incertezas dos mercados, né? E acho que vale a pena também frisar que o Banco Central é uma autarquia federal, uma autarquia especial, né? Onde ela é fiscalizada, né, de certa forma, pelo Ministério da Economia e pelo governo federal, porém, sim, ela precisa ser autônoma, justamente para gerar essa segurança, não só para o mercado, mas também para os empresários e para a sociedade geral. Agora, Pablo, o presidente Lula tem se queixado muito aí com relação aos juros altos, né? Como você mencionou, 13,75 a taxa básica da economia Selic, né? Alegando, a alegação do presidente, de que essa taxa tão alta, na visão dele, é claro, traria alguns prejuízos para a sociedade. Eu vou começar com o Pablo, mas vou querer ouvir todos os três.
Que prejuízos seriam esses? Que danos seriam esses que uma taxa básica tão alta provoca para a sociedade? Olha, de certo modo, eu acredito que gere um ciclo vicioso, né? De certa forma, o empresário acaba não investindo, né? Vai gerando como se diz, uma bola de neve. O consumidor passa a não consumir por insegurança, por o juros estar alto. Ele não retém crédito, não pega dinheiro emprestado, por sua vez o empresário também não. Né? O mercado de trabalho ele acaba ficando, vamos dizer assim, precário, né? Desvalorizado por consequência. Né? Então, a gente acaba também, de certa forma, o país vivendo para remunerar investidores, né? Com a taxa de juros alta. E isso gera um impacto negativo aí nas divisas, nas contas governamentais, que deve ser posta na balança. Mas, lógico, como o professor falou, a gente precisa ter um lastro, né, uma base de um modelo econômico para que essa taxa de juros possa ser reduzida com segurança. Pablo Damasceno Reis, ele que é economista e presidente do Conselho Regional de Economia. Pablo, obrigada pela participação aqui na audiência pública de hoje, obrigada por ter contribuído nesse debate que é tão importante de hoje. E a gente ainda tem aqui uns 2 minutinhos para as suas considerações finais a respeito dessa temática. Eu que agradeço aí rever os meus colegas, o Daniel, o professor Eduardo, colega aí de longas datas, né? Eu acho que só para concluir o debate do Banco Central, da independência, né, do BC, ela acaba também minimizando a possibilidade de oportunismo, né? Como você falou, professor, a questão da emissão do papel moeda, né? A questão do impacto desses recursos adicionais que podem ser gerados por pressões políticas. Então, essa autonomia, eu acho ela extremamente importante para que deixe de ocorrer o que aconteceu antes de 94, nos anos anteriores, que é aquela hiperinflação, onde a gente não conseguia manter a sociedade estabilizada, equilibrada, a economia. Muito obrigado, Pablo, pela sua participação aqui conosco. E também